Estamos ao vivo então hoje. E aí, pessoal, nessa tarde de sábado, muito obrigada para quem assistir essa live de hoje. Primeiro eu vou falar, que eu sempre falo no início, eu sou a Vanessa Barros, eu sou administradora de empresas, sou bancária há 15 anos e sou formada em administração, e sou sócia da La Casa Ferragem. E eu faço parte do grupo Mindset Lives, onde a gente tem todo dia algum especialista fala sobre algum assunto que você não aprendeu na escola. Oi, Cacá. Oi, Rodrigo, Natana, Carlos. Obrigada pela presença aí de vocês. E essa semana eu coloquei uma enquete para saber um assunto que seria de interesse de vocês sobre finanças. E hoje eu vou falar sobre como montar uma carteira de investimentos. Eu vou dar exemplos aqui e vou falar um pouco sobre conceitos, porque é meio que individual. Oi, Lili. Oi, Liliane. Boa tarde, Cacá. Então, pessoal, o que eu queria fazer de possibilidades para vocês? Desde o início, na primeira live lá, eu coloquei para vocês que eu venho falando sobre uma evolução financeira, A gente sai desde lá daquele assunto dos endividados, de uma pessoa que não tem controle nenhum sobre as suas finanças, e aí a gente vai progredindo, e vai falando sobre como começar a investir, sobre outras perspectivas também de como economizar, como organizar as finanças, para que você consiga ter esse aclive, essa evolução junto com a gente aqui. Então, se quiser voltar e assistir, todas as lives estão gravadas no perfil do Mindset, dá para filtrar lá por série de finanças, e minhas lives estão todas em sequência lá. E hoje eu vou falar sobre a carteira de investimentos, que foi um dos assuntos pedidos na caixinha de perguntas lá do meu perfil pessoal, tá? Então, como que a gente começa, Já vou começar falando, O pessoal vai entrando aí depois, pode fazer perguntas também, porque cada caso vai ser específico de uma pessoa, E eu começo falando sobre como organizar e ver o quanto que sobra. A primeira coisa que a gente vai fazer, depois de organizar as nossas finanças, é fazer a reserva de emergência. A reserva de emergência eu já falei dela na outra live anterior, tá? Eu já dei mais ou menos específico por que se tem uma reserva de emergência, para que a gente faz isso. E aí depois a gente começa a estabelecer metas. Porque para a gente montar uma carteira de investimentos, a gente tem que saber aonde que a gente quer chegar. Se a gente não souber aonde que a gente quer chegar, a gente não consegue investir da maneira correta. Por quê? Porque cada tipo de investimento tem um perfil conforme o prazo de vencimento, conforme a tua projeção de ficar investido com esse valor na instituição financeira. Então, não adianta eu ter um planejamento, minhas metas são viajar o ano que vem e eu investir um dinheiro para daqui 5 anos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver quanto que a gente tem para investimento e estabelecer essas metas. Tem um post meu até lá no perfil pessoal lá, que até eu repostei ele ontem, que é sobre isso, da gente estabelecer metas a curto prazo, pra gente realizar coisas a curto prazo, nossos sonhos a curto prazo, como pequenas viagens, ou algum bem um pouco de valor um pouco maior do que é o nosso orçamento mensal, alguma troca de mobília, alguma coisa assim. A bem curto prazo, que seria isso, A médio prazo pode ser uma troca de carro ou algum bem um pouco de maior valor ou algum investimento de equipamento para autônomo ou alguma coisa assim, algum valor maior que tenha que ser planejado por mais de um ano. De 1 a 5 anos, mais ou menos, é um médio prazo, tá? E mais do que 5 anos seria longo prazo. Tem alguns estudos e estudiosos que falam que acima de 3 anos já é longo prazo, mas dependendo do objetivo é considerado longuíssimo prazo ou longo prazo. Então é um pouco que conforme o tipo de objetivo da pessoa. Eu considero acima de 5 anos longo prazo, abaixo de 5 anos até 1 ano ali, médio prazo, e curto prazo até 1 ano, tá? E o que a gente pode fazer de longuíssimo prazo no caso, tá?
um investimento num imóvel. Num imóvel, dependendo do valor dele ou de quanto que você vai partir do investimento, já é um investimento de longo prazo também. E normalmente as pessoas pensam sempre em fazer um financiamento, né, para poder adquirir um imóvel, mas a gente falando em investimentos, tem como a gente economizar, no caso, né, se planejando antes. Claro que vai ser um investimento de longo prazo para poder adquirir um imóvel, no caso seria de 10 anos a 13 anos, 8 anos, dependendo do valor, né, seria para aquisição de imóvel. Ó, a Camila entrando, Leno, obrigada pela presença, tudo bem, pessoal? E a aposentadoria. A aposentadoria até vai ser um assunto de uma outra live que a gente vai fazer aqui, para planejamento de aposentadoria, que seria para longuíssimo prazo, né? São investimentos para 20, 25, 30 anos, dependendo da idade que você tá e quando que você quer se aposentar, né? Que a gente pode fazer um planejamento para aposentadoria para 10 anos, por exemplo, né? Se a pessoa quer se aposentar o quanto antes, né, e tem capacidade de investir um valor maior, um valor expressivo, né, a gente consegue também fazer um planejamento para aposentar antes também, né? Curtir a vida ou fazer outras coisas, né, sem a obrigação do trabalho também, planejando também, tá? Então, mais ou menos seriam exemplos, né, de objetivos curto, médio e longo prazo. E o que vai determinar os investimentos também, tá? Toda vez que você abre uma conta e vai fazer o primeiro investimento, ou vai começar a investir em qualquer instituição financeira, o Banco Central do Brasil, que é o banco que rege, que dita todas as normas de todos os bancos, exige que se responda um questionário, que é a análise de perfil do investidor. Se você já abriu conta num banco digital ou alguma coisa assim, sempre tenha um questionamento lá, que idade você tem? Você já investiu alguma vez? Qual o seu conhecimento a respeito dos investimentos? Qual a sua formação acadêmica? Qual a sua, como é que eles dizem lá? Aceitação de risco, né? Se o seu patrimônio é desvalorizado, o seu investimento é desvalorizado, até quanto você aceita perder, né? Ó, a Camila diz, eu tenho 30, já vou me planejar para me aposentar. Com certeza, com certeza. É a melhor coisa que se faz quanto antes possível tu te planejar para aposentadoria ou para adquirir um imóvel ou para qualquer coisa, quanto antes possível é a melhor coisa que tem a fazer, porque o tempo ele nos ajuda em razão dos juros compostos. Eu vou explicar um pouquinho agora, não me deixa me esquecer, se eu me esquecer tu me chama aí de novo. Tá? E quando tu começa a investir, tem a análise de perfil do investidor, que você vai responder essas perguntas lá e, dependendo das respostas que você coloca lá, ele já te dá no final qual é o teu perfil. Se tu tem um perfil conservador, se tu tem um perfil moderado, ou se tu tem um perfil arrojado ou agressivo, que eles falam, né? Que é quando você aceita ir para a Bolsa de Valores, por exemplo. A Bolsa de Valores, ela tem uma oscilação de preço de ações muito grande, né? Você pode até ter ações que vão a zero, né? Pode cair até não valer nada. Tu nunca vai ficar devendo para a Bolsa, mas ela pode ir a zero. Mas, no entanto, na razão oposta, tu tem ganhos também inimagináveis, né? Ela pode subir inimaginável porcentagem, não tem como a gente saber dependendo da empresa. Tem várias empresas que multiplicam seus valores estratosfericamente e a gente não tem como saber. Mas essa é uma exposição ao risco, então a gente responde esse questionário de análise de perfil justamente em razão disso aí. Provavelmente, se você nunca teve nenhum investimento e não tem conhecimento sobre nada de investimento e responder lá, né, que você não tem esse conhecimento, ele vai te dar um perfil de moderado a conservador, que seria em poupança, seria em CDB, tá? No Nubank tem... O Nubank, ele tem a conta remunerada lá, tá? E alguns investimentos, eu vou te dizer que... Eu dei uma pesquisada até, mas eu acho que ele só tem as contas remuneradas. Até essa semana eu andei pesquisando para uma consultoria que eu fiz e não localizei nada de investimentos pelo Nubank. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente já dá uma pesquisada também. Nubank Investimentos, vamos ver.
Aqui... não, ele fala só sobre a conta remunerada do Nubank mesmo. Acredito que não. Quando tu deixa o valor, o saldo da conta no Nubank, ele rende 100% do CDI, tá? Esse 100% do CDI, ele não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, porque ele não fica investido em um CDB, um Certificado de Depósito Bancário. Ele é feito uma aplicação ou uma reserva de títulos do Tesouro dentro do próprio Nubank. Então, se acontece de ter algum problema ou a empresa falir e tal, existe um outro tipo de acionamento para recuperar o valor, não é através do Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é um fundo feito para cobrir até R$250 mil por CPF, tá? Em cada instituição, para caso da instituição onde teu dinheiro está guardado falir, tá? E tu tem como acionar esse Fundo Garantidor de Crédito. Cirlane, boa tarde. Gabriel, boa tarde. Maidana boa tarde. Moura, desculpa. Maidana Moura. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença. Estamos falando sobre a carteira de investimentos, tá? Então, a gente separa o valor do investimento, tá? Vamos estipular nossas metas. Eu vou viajar o ano que vem, vou para a praia, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? É uma viagem que não é uma viagem muito grande. Então, a gente tem uma projeção de uma reserva de valor pequeno, dependendo, né, do tamanho da família, de quantas pessoas vão e tal, né? Então, a gente pode fazer um planejamento de um ano, por exemplo, para um investimento. Para investimentos até 3 anos, a gente recomenda que a pessoa fique em renda fixa, tá? Renda fixa, a diferença não é variável, não está dentro da parte da bolsa de valores nem dos fundos imobiliários, tá? E a gente recomenda que fique nessa parte da renda fixa. A renda fixa não quer dizer que tu já vai saber o dinheiro que tu vai receber exatamente. Significa que tu vai saber as condições que tu contratou desde o início. Contratei 100% do CDI, um CDB, que é um investimento lá, um certificado dentro dos bancos, tá? É certificado de depósito bancário, então é dentro de um banco, o investimento, com 100% do CDI, por exemplo. Então, tu sabe que tu vai ter 100% do que o CDI for dando, né, durante o tempo que tu fica lá. É um pós-fixado, tu vai saber depois, mas antes tu já vai saber que vai ser 100% dele. E o CDI, eu sempre falo ali, tem as explicações também no meu perfil pessoal, eu postei semana passada ou essa semana sobre o CDI. Ele é 0,1 abaixo da Selic, que hoje está em 7,75% ao ano. Então, o CDI, 7,65% ao ano. 100% do CDI seria isso ao ano, tá? 7,65% ao ano. E seria um dos exemplos que a gente tem de renda fixa. Seria indicado para investimentos até 3 anos, tá? Darlene, boa tarde, tudo bom? Obrigada pela presença. E seria para até 3 anos, tá? Curto prazo, médio prazo. Acima desse prazo, a gente tem, por exemplo, para longo prazo, a gente tem o Tesouro Direto. Tesouro Direto é um investimento que tu empresta valores para a União, para o governo federal. E eles te dão, né, essa certificação lá que tu tem uma parte do Tesouro e pode ser contratado direto com eles lá ou através de corretoras, né? As corretoras de valores, as corretoras que fazem os investimentos em bolsa, né? Elas também algumas delas estão habilitadas a fazer o investimento através com o Tesouro Direto. O Tesouro Direto tem vários tipos, tem Tesouro Selic, tem Tesouro Pré-fixado, que é o que tu consegue saber antes qual é o percentual. E o recomendado para aposentadoria, por exemplo, seria o Tesouro IPCA. Ele sempre vai fazer assim, você vai investir o valor lá e o nome dele é Tesouro IPCA e o ano. O ano é 2035. 2045, ele é para longo prazo. O que é o IPCA? O IPCA nada mais é do que a inflação. E por que a gente recomenda que seja investido
em algum investimento em relação ao IPCA, porque o intuito de investir para aposentadoria é para garantir que o teu poder aquisitivo seja o mesmo quando tu te aposentar. Hoje eu consigo viver neste padrão de vida de hoje, né? E eu vivo bem, por exemplo, né? Estou numa situação boa trabalhando. E o que a gente quer é que quando a gente pare de trabalhar, a gente não tenha que diminuir esse padrão de vida. Então, tu tem que conseguir ter um rendimento acima da inflação, conseguir comprar as mesmas coisas, mesmo que a inflação suba, que os preços das coisas subam, você tem que conseguir comprar essas coisas futuramente. Então, por isso que é sempre a aposentadoria, a gente recomenda que seja através de algum investimento vinculado ao IPCA. Por falar em recomendação, tá? Aqui eu não posso recomendar, por exemplo, nomes de ações de empresas da Bolsa, eu não posso recomendar nomes de fundos imobiliários da Bolsa, por uma questão de certificação, tá? Eu sou certificada pelo CPA 20, que é um certificado da Ambima que me qualifica a falar sobre investimentos. Eu sou qualificada para fazer orientação ou consultoria de investimentos ou uma formação de carteira de investimentos. No entanto, eu não sou certificada para fazer as análises fundamentalistas, embora eu saiba, eu não posso recomendar as ações de empresas e fundos imobiliários em bolsa por ser renda variável e porque pede uma outra certificação, que é a certificação que eu não tenho, que é a dos analistas CNPI. Tá? Esses analistas, eles podem fazer recomendações públicas. Então, tudo que eu estou falando aqui é para fins didáticos, né, para ajudar vocês a fazerem uma carteira de investimentos, mas eu não posso dizer assim, ó, invista na empresa tal. Não posso fazer esse tipo de recomendação, tá? Então, em razão do perfil de investidor que você tiver no banco, se você tiver um perfil conservador, ele vai indicar sempre que você faça investimentos em CDB, em LCI, LCA, que são letras imobiliárias, ou letras do agronegócio, são investimentos que não têm desconto de imposto de renda sobre o rendimento. Também é um investimento considerado de renda fixa, né? Porque você já consegue saber os percentuais antes e não tem esse desconto do imposto de renda para fomentar esses setores, o setor imobiliário e o setor do agronegócio. Por isso, LCI e LCA são investimentos de renda fixa e eles sempre são considerados para esse tipo de investimento a curto prazo também ou a longo prazo. O que vai mandar no que você vai investir vai ser o prazo que você quer ficar. Então, se é para viagem de 1 ano, você pode pegar um CDB para daqui a 1 ano, uma LCI ou uma LCA para daqui a 1 ano, e vai ter. Em várias instituições financeiras também. Existe CDB, LCI, LCA, por exemplo, que são os exemplos básicos que a gente dá, nos bancões, né, que é os bancões físicos que a gente conhece, e também nas corretoras digitais também, né? Por exemplo, Clear, Rico, não, a Clear é só para renda variável, desculpa. A Rico é uma que tem, a Orama é uma corretora de valores que tem muito oferta de CDBs. E como é que funciona também? Deixa eu só falar assim, para planejamento de médio prazo, por exemplo, quero adquirir um veículo, tá? Vou juntar por 4 anos, 3 anos para trocar o veículo que eu tenho. Tem CDBs e tem LCIs e LCAs de longo prazo, tem para 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, né? E conforme maior o prazo que tu contrata, mais tempo você vai deixar o dinheiro nessa instituição e ela vai poder trabalhar mais com esse dinheiro que está lá, então ela te remunera melhor conforme o maior o tempo que passa, tá? Então, eu utilizo 2 aplicativos para fazer pesquisas de investimentos de renda fixa, tá? Como é que funciona? Esses aplicativos, eles têm uma parceria de divulgação, eu considero assim uma parceria de divulgação das instituições financeiras que comercializam os CDBs. Os CDBs, eles são certificados de bancos, né? Então, tem vários bancos que emitem CDBs, né? Não são só os bancões ou alguma instituição específica. Todos os bancos, eles fazem essa emissão de CDBs para captar fundos, né, para poder emprestar dinheiro para quem precisa de empréstimo.
E algumas instituições menores, algumas instituições financeiras menores, não tem tanta divulgação disso, né? Então eles anunciam esses CDBs em plataformas. Eu utilizo o Renda Fixa, né? Que o símbolo dele é um quadradinho com um porquinho, e utilizo o Trademap. Ambos eles, né, eles têm convênio com várias instituições, então quando tu vai fazer um filtro lá, eu preciso achar um investimento a partir de R$100 para 3 anos. Tu tem como filtrar lá, eu quero com fundo garantidor de crédito, eu quero com a garantia do fundo garantidor. Oi, Norton, não tinha visto aqui, tudo bom? Muito obrigada pela presença. E tem esses filtros lá, e aí quando tu colocar o filtro, ele vai te listar quais as instituições que estão comercializando esse tipo de CDB, ou LCI, ou LCA. E aí você vai contratar não nesses aplicativos, você tem que ter a conta nessa instituição que está comercializando esse CDB. E eles ganham um percentual sobre o valor que tu investe. Então, por isso que, às vezes, é bom tu pesquisar em mais de um lugar para ver em qual deles tu vai conseguir um rendimento melhor. Não quer dizer que o CDB do banco BMG, do Trademap, vai pagar a mesma coisa que o CDB do BMG no Renda Fixa. Pode ser que o rendimento que você encontre vai ser diferente, entende? Então é bom fazer uma pesquisa nesses aplicativos assim que nos facilitam, né? Esses são os dois que eu utilizo, né? Tem outros tipos de aplicativos e tem como tu pesquisar somente na corretora ou só no teu banco, né? Mas aí tu vai restringir um pouco mais a oferta de investimentos que a gente tem. E então seria mais ou menos essa diferença. Quero investir para curto prazo, procuro um CDB, um LCI, um LCA para 1 ano, por exemplo. A LCI e LCA, elas, em algumas instituições, tu não consegue resgatar antes do tempo. Então, ela não serve para um planejamento de reserva de emergência, por exemplo, que é uma coisa que tu não sabe quando é que tu vai precisar. Tem que cumprir o prazo até o final. Em algumas instituições até se consegue resgatar desde que tem alguém para comprar lá dentro, né? Então é um pouquinho mais restrita essa comercialização, o resgate antecipado da LCI e da LCA. Os CDBs normalmente tu consegue ver na oferta dele se ele é resgatável antes do tempo ou não. E vai interferir também no rendimento. O CDB que tu consegue resgatar ele a qualquer momento, ele vai ter um rendimento menor do que aquele CDB que tu é obrigado a esperar até o vencimento dele para ser resgatado. Então, tudo oscila dentro dessa esfera, né? Da liquidez, do risco, né? E da rentabilidade, tá? Quanto mais rentável, né? Mais risco você vai correr, ou então você não vai ter liquidez, nunca tu vai conseguir as 3 coisas desse triângulo ao mesmo tempo. E, né, para longo prazo, seria o Tesouro IPCA para fins de aposentadoria, né? É uma sugestão. Mas para perfis arrojados, no caso, que é o perfil agressivo, que aceita perder, na verdade não é um perder, né? Aceita ver o gráfico cair, né? E não se apavorar, não desmanchar todo o planejamento, você pode investir em renda variável. Ir para os fundos imobiliários, que são alguns investimentos que dão renda mensal, né? Que é tipo um aluguel que você recebe desses fundos imobiliários, e pode ir também para o mundo das ações, né, das empresas, que as empresas também pagam rendimentos, né, proventos sempre esporadicamente, não tem um prazo específico, né, quando eles apuram lucro lá, que eles resolvem distribuir num percentual que eles também podem determinar conforme eles quiserem, no mínimo de 25% do lucro líquido deles. Tá? Mas como existe essa variação do patrimônio durante o teu investimento, ele é só considerado para pessoas que têm um perfil de risco arrojado. Então é aquela pessoa que vai saber que quando o preço de uma ação está caindo e a empresa é boa, provavelmente seja uma oportunidade de comprar mais essas ações a um preço descontado, numa promoção, numa Black Friday de ação, né? Do que aquela pessoa que vai ver lá, eu tinha R$1.000 investido e agora meus R$1.000 estão valendo 800. Não, quando não consigo com isso, vou pegar e vou vender, vou sair, não tenho estômago para isso.
tem isso, entendeu? Por isso que esse tipo de questionário, de análise de perfil serve justamente para isso, para saber se tu vai ter estômago para ir para renda variável ou não. E para longo prazo a gente recomenda, né, também para quem tem perfil arrojado e tem, né, interesse em entender como é que funciona o mercado de ações e de fundos imobiliários, que também invista nessa área, porque os fundos imobiliários também, eles são fundos que tu compra a cota deles e eles te pagam um percentual dessa cota todo mês, como se fosse um aluguel. Só que tu não precisa ter um imóvel inteiro. E o rendimento que tu tem desse tipo de aluguel não tem imposto de renda, ao contrário de tu ter um imóvel e alugar para alguém. O rendimento de um imóvel recebido, de um aluguel recebido de um imóvel, ele tem que pagar o imposto de renda, né? Tem que fazer a declaração desse valor e vai ser taxado do imposto de renda. Já os fundos imobiliários, por enquanto, né, que o nosso governo ainda está permitindo, não está sendo tributado. Então, também é uma vantagem para quem quer ir para essa área da renda variável, tá? Posso falar também uma outra live sobre os fundos imobiliários, né? Vocês veem também no meu perfil pessoal lá, eu posto quando eu recebo também, quando cai na conta lá o mensal, né? É bem empolgante, motivante, né? Ter investimentos e acordar de manhã com uma mensagenzinha, ó, você recebeu tanto, é bem motivador, é bem legal. Mas é para quem tem estômago de ver lá o preço do valor que eu tenho lá investido, vai caindo. Por exemplo, agora que a Selic está subindo, a renda variável vai caindo. Mas nesse momento a gente, né, como está investindo para longo prazo, a gente pode esperar voltar e ir comprando mais barato agora, né? Aproveitar essa oportunidade de agora. Isabelle, boa tarde. Obrigada pela presença. Então seria mais ou menos assim. Você estabelece o que você quer. Primeira coisa, estabelecer os seus objetivos. Eu quero juntar 10 mil reais para comprar o meu veículo. E aí você vai simular um valor que você precise juntar mensalmente e aonde que você vai colocar esse valor, conforme esse perfil e conforme o prazo. Eu utilizo alguns simuladores, tá? Eu vou colocar ali depois o site, até vou anotar porque depois eu esqueço de colocar. Eu vou colocar o nome dos aplicativos, tá? O nome dos apps e o nome o endereço do site onde eu simulo os aportes mensais que é necessário fazer para ter aquele valor lá no final. Então é assim que a gente planeja, né? Eu tenho uma parte dos meus investimentos que são para minha aposentadoria, eu tenho uma parte dos meus investimentos que são para viagem, eu tenho uma parte dos meus investimentos que são para trocar o carro a cada 3 anos, por exemplo, assim. E aí você vai colocar uma parte em cada tipo de investimento, pretendendo juntar aquele valor lá no final. Qual é a vantagem de ter investimentos para poder ter as coisas? É porque tu vai precisar juntar menos. Por exemplo, se eu quero juntar 10 mil reais para trocar o meu carro daqui a 3 anos, eu não vou precisar juntar 10 mil reais. Eu vou juntar aproximadamente 8, 9 mil reais, dependendo do investimento que eu tenho aqui disponível, porque o restante vai ser o rendimento que vai completar para mim, entende? Então, se eu quiser adquirir a minha casa, tem simulações, posso colocar também, né? Que vale mais a pena eu juntar dinheiro do que financiar um imóvel. Só que o que interfere é que tem que ter disciplina, né? De fazer esse plano, eu vou estabelecer as minhas metas, eu vou simular que eu preciso ter tanto daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e durante esse prazo eu tenho que seguir esse plano. É essa a dificuldade que a gente tem, né? De ter um planejamento a longo prazo e seguir ele, né? E analisar de vez em quando para ver também se não mudou, se eu não tenho outras oportunidades melhores, né? Se eu tenho que mudar algum investimento, alguma coisa assim. Esse planejamento é a parte mais difícil, né? De se manter planejado, né? Mas o que eu digo para vocês, né? Como dica aqui, é que tenha sempre alguma reserva do teu valor de rendimento mensal ou um planejamento de investimento a curtíssimo prazo para realizar os teus desejos, né? Pequenas vitórias, pequenas comemorações, né, que a gente tem que ter para poder a gente se manter motivado e não desmanchar o resto, não desmanchar o planejamento de longo prazo. Então a gente não pode assim
ter só colocar tudo no planejamento do longo prazo, porque a gente não vai aguentar chegar lá, até lá, e a gente vai querer gastar um pouco antes. Então, por isso que eu digo, sempre tenho, né, se mimem um pouco, mas um pouco, né? Coloquem limites nesse mimo a si mesmo, né? A gente precisa, a gente merece, sim, a gente trabalha, a gente, né, para ter as coisas, para conseguir ter as coisas e para ser feliz, para viver a vida hoje, mas não precisa ser tudo, né? Então vamos reservar um pouco para o nosso eu do futuro também, né? Para o nosso eu do futuro não precisar passar perrengue, né? Ou se aposentar mal, ou, né, não conseguir trocar o carro e o carro ir perdendo valor, né? Tem muita coisa que a gente tem que ver para não perder oportunidades, né? Ali, tudo bem? Boa tarde, obrigada pela presença. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir me perguntando também, tá? Deixa eu só ver aqui. O pessoal também me pedindo recomendação de livros, né? Deixa eu ver aqui, curto, médio prazo. Eu fiz uma simulação até, só para vocês terem noção também do porquê que eu falo que não deixar o dinheiro na poupança, né? A gente sempre fala, não deixa o dinheiro na poupança, porque rende pouco, só que o pessoal não demonstra o quanto que é esse pouco que tá valendo, né? Se tu colocar R$1.000, por exemplo, tá? Só R$1.000, não é mensalmente, R$1.000 durante... deixa eu ver aqui... Ui, peraí, que fechou a minha coisinha aqui. Ó, R$1.000 durante 5 anos, tá? Na poupança, esses R$1.000, depois de 5 anos, teriam rendido R$302, tá? Dos R$1.000, 30%, né? 302 de 1.000, 30%, tá? Se tu colocar ele num Tesouro IPCA 2035, que é pro ano de 2035, tá? Que seria daqui, né, 15 anos, 14 anos, mas, né, resgatasse em 5, ele te daria um rendimento de R$929. A diferença, né? O teu valor de R$1.000 passar para R$1.929, quase dobrar o valor, né? É uma diferença bem grande em relação à poupança. Esse aqui tem os simuladores, também tem dentro do site do Tesouro Direto, tem o simulador também para cada tipo de tesouro, que tem vários tipos ali, mas basicamente são esses, né? O Selic, o pré-fixado e o Tesouro IPCA. E o final deles varia, tem vários lá, porque cada um deles ele mostra o ano do vencimento. No final tem sempre o ano do vencimento e tem alguns que pagam o rendimento semestralmente. Em vez de tu esperar até o final para receber todo o rendimento, não, ele vai te pagando semestralmente uma parte do rendimento, tá? Eu fiz outra simulação aqui também. Por exemplo, se tu colocar R$500, tá? Num rendimento de 0,5%, tá? É um rendimento razoável na situação da economia atual, 0,5% ao mês, num prazo de 120 meses, que seriam 10 anos. Seria um investimento a longo prazo, tá? R$500 por mês. O acumulado que tu vai ter, o total investido que tu vai ter seria R$60.500, tá? E em rendimentos, nesses 10 anos, tu teria R$22.000, 22.349, tá? Teria mais ou menos um rendimento mensal, após esse prazo, de quase R$700 por mês, tá? Investir 500 para ir resgatando 700 futuramente, todo mês, né? Ou então, todo o valor investido seria R$82.000. Seria mais ou menos uma simulação para 10 anos, seria uma simulação de longo prazo. Isso tudo a gente consegue fazer nesse site, né, para tu estipular quanto que eu quero ter no futuro. É assim que a gente estipula. Já se tu colocar R$300 nessa mesma simulação para 10 anos, tu teria um valor total investido de R$36.300 e o valor acumulado com os juros dariam R$13.400, um total de R$49.000, R$49.700, tá? É uma outra simulação com um valor um pouco menor mensal, tá? Acho que seria isso. Esse aqui, deixa eu ver o que é. Ó, uma de curto prazo, por exemplo, tá? Um investimento de curto prazo de R$300 por mês durante 12 meses, tá? Todo mês R$300, tá? Aí tem uma comparação aqui. Na poupança,
é o valor, deixa eu ver aqui, deixa eu só clicar aqui que não tá aparecendo. O total aplicado em qualquer dessas situações, né, o 12 vezes de 300 dá 3.900. Na poupança o rendimento seria R$ 104,00, o total seria 4.004. Num CDB com 0,62% ao mês, por exemplo, daria R$ 144,00 de lucro. Numa LCI ou LCA, tá? Daria R$ 134,00, numa simulação mais ou menos ali. E o Tesouro Selic, que é do Tesouro Direto, daria R$ 145,00. De 100 para R$ 145,00, né? Seria R$ 40,00 a mais aí, seria 40% a mais de rendimento. Então, a diferença de tu escolher um bom investimento é essa, 40% a mais em um ano, entende? Só em questão de escolha. Tá, pessoal? Eu acho que essas simulações foram as que eu fiz aqui. O pessoal me pediu recomendação de livro também, né? Livro sobre investimentos, mas um livro que eu gosto muito, que eu li, que dá um pouco de visão, né, da cabeça da gente, é o livro Pai Rico, Pai Pobre, tá? Que é uma história que ele conta que ele nasceu numa família que o pai dele tinha uma mentalidade pobre e ele conheceu o pai de um amigo que tinha a mentalidade rica. Então ele faz comparações do que um pai pensava e o que o outro pai pensava. E aí que foi mudando a cabeça dele. É um livro bem interessante, assim, para negócios, para a vida mesmo. E para recomendação, eu sempre falo desse livro que eu achei muito bom. A leitura é bem leve, tá? É um livro muito bom de ler. Por hoje seria isso. Se vocês quiserem me deixar alguma dúvida, alguma solicitação, algum assunto para a próxima live também, vocês podem me deixar ou no perfil aqui ou no perfil pessoal também, que é @VanessaBarrosFinanças, tá? Já ouvi falar do livro. Isso, Camila, é um livro bem famoso, tá? Do Kiyosaki. Eu tenho ele aqui até, já li ele uma vez, já revisei algumas vezes. Ele é bem interessante, bem legal. Tá? Ele fala sobre negócio também, que é uma coisa que pra mim eu acho que eu tenho que desenvolver, né? Aprender a fazer negócios, né, de forma diferente, pensar diferente, né? Tá? Agradeço a presença, até mais!